Laudetur Jesus Christus. Conforme eu sugeri nos vídeos anteriores, muitas pessoas acessaram as redes sociais e apresentaram perguntas, principalmente sobre os assuntos que foram já tratados no canal. Hoje eu gostaria de dedicar um tempo para responder algumas questões. Vamos direto ao assunto. Uma primeira pergunta nos é feita. Vamos lá. O que quer dizer, uma pergunta simples, o que quer dizer Laudetur Jesus Christus? Ora, é muito simples, Laudetur Jesus Christus, que é a saudação inicial que eu faço em todos os vídeos, quer dizer louvado seja Jesus Cristo. Laudetur, seja louvado. Jesus Christus, Jesus Cristo. É a fórmula em latim tradicional de saudação na igreja, que em português é muito tradicional dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na forma em latim, que é universal, se diz Laudetur Jesus Christus. Simples. Vamos para outra pergunta. A outra tradução. O que o Senhor diz na bênção final do vídeo? Eu digo a fórmula da bênção, que é dada no final da missa, mas digo em latim, que é a língua universal da igreja. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Benedicat, abençoe, vos, omnipotens, todo-poderoso, onipotente, Deus, Pater, Pai, Filhos, Filho, Spiritus Sanctus, Espírito Santo. Amém, amém. Terceira pergunta. Calma, que já está chegando aqui. O que quer dizer Jesus está presente na Eucaristia no seu corpo e sangue, alma e divindade? Ora, nós aprendemos que Jesus está presente na Eucaristia com uma presença real, uma presença viva, é Ele mesmo presente. E para enfatizar que esta presença é completa e é uma presença viva e real, é que as formulações de fé cunharam essa expressão. Ele está presente em corpo e sangue. É imediatamente a própria palavra de Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Corpo e sangue quer dizer Ele mesmo. Não é? Mas, para deixar mais claro que é o Cristo completo, se diz alma e divindade. Porque Cristo, feito homem, tem uma alma humana. Mas Cristo não deixou de ser Deus verdadeiro. Então, Ele tem a divindade. Ou seja, ele tem a natureza divina. Por isso, na Eucaristia, nós não recebemos, claro, só o corpo material de Cristo, que andou na terra. Mas é corpo total, corpo e sangue, vivo. Alma e divindade. Então, é espiritualmente, materialmente e divinamente presente nas espécies eucarísticas. Ele está presente não só durante a missa, no momento em que se celebra o sacrifício, em que se renova o sacrifício do Calvário, mas ele permanece, porque houve uma verdadeira transformação, que a doutrina da Igreja chama de transubstanciação. Ou seja, as aparências permanecem, mas a substância, que é a essência mesma, muda. Não é mais a essência do pão, a essência do vinho. É a aparência somente, o gosto, o cheiro, mas ali está agora Cristo presente. Por isso, ele está nas partículas. Não é? Quando uma hóstia é partida, quer dizer, não é o corpo de Cristo que é partido, porque Cristo está inteiro, em cada fragmento. Por isso, se vocês já repararam, quando o sacerdote termina a comunhão, ele purifica
né, os vasos usados, ou seja, a patena, as âmbulas e o cálice. Purifica passando o dedo na patena, na âmbula, caso tenha que purificá-la, para que por algum fragmento que porventura tivesse ficado, seja derramado no cálice e depois nas abluções se purifica também o cálice e o sacerdote bebe aquela ablução. Por quê? É um cuidado para que não se perca nenhum fragmento. Por isso também se celebra a Eucaristia, além do altar ter toalhas, também se põe um corporal, aquele quadrado de pano, onde se põe o cálice em cima e as âmbulas e a patena. Tudo isso é uma reverência que brota da fé da Igreja. Não é uma questão estética ou de gosto desse ou daquele padre. Não, é um dever, é uma obrigação litúrgica que expressa a fé. Se eu creio que houve essa transformação, que Cristo está presente sempre, em cada fragmento, ele todo, corpo e sangue, alma e divindade. Por que a celebração da Eucaristia se chama de missa? Mas isso tem uma origem histórica, não é? Nos começos da Igreja, nos primeiros séculos, havia duas despedidas da missa. Não é? Em si, missa quer dizer isso, despedida. Havia uma despedida depois dos ritos da palavra, não é? Em que eram dispensados, despedidos da Igreja, os penitentes e os catecúmenos, que ficavam no fundo, assistindo aquela parte da missa. Agora, como eles não eram batizados, no caso dos catecúmenos, ou estavam cumprindo penitência e não podiam participar da Eucaristia, nesse momento eles tinham que se retirar, iam para fora da igreja. Então o diácono ia para a frente do altar e dizia ite missa est, ou, conforme o costume que foi conservado nas liturgias orientais, fazia um elenco de alguns pecados mais ou menos genéricos, né? E mandava fora os pecadores, adúlteros, etc., etc., o santo para os santos. Ou seja, o que vai vir agora não é para vocês. E aí eles saíam, não é? Ficavam do lado de fora, aí a porta era fechada, e aí prosseguia o rito eucarístico. Não é? Então, o missa em si, a palavra quer dizer despedida. Não é? Era ite missa est. Depois, no final da celebração toda, depois da comunhão, novamente o diácono dizia ite missa est. Ide, agora vocês estão despedidos, estão dispensados. Esse que é o sentido. Com o tempo, a palavra que indicava um ato de despedida passou a ser o nome do rito todo, né? Missa. Assim, muita gente traduzia ou interpretava, especialmente quando o latim caiu em desuso na vida corrente, entendiam missa est, quer dizer, a missa acabou, a missa terminou. Aprendi, uma pergunta aqui interessante. Aprendi quando era criança que era pecado mastigar a hóstia na hora da comunhão. O Senhor disse que a palavra do Evangelho para comer equivale em grego a mastigar o corpo de Cristo. O que é que eu faço? Fique tranquilo. Essa ideia de que mastigar o corpo de Cristo na comunhão era um pecado, era um exagero, né, de piedade, devoção, uma má compreensão que levava para impor um respeito, especialmente a crianças que iam receber a comunhão. Muita gente inventava histórias que se mordesse ou mastigasse a hóstia sairia sangue e coisas do gênero. Mas isso não é verdade. Não, isso é uma interpretação popular sem fundamento. Na verdade, pode morder, pode mastigar, não é proibido. Não é? Outra pergunta. O Senhor disse numa palestra que o demônio é o príncipe da depressão. É o demônio que causa a doença da depressão, que tanta gente sofre hoje em dia? Não. Aquela expressão de Lúcifer ser o príncipe da depressão
se refere a uma depressão em sentido genérico, não a doença específica que nós conhecemos. É a depressão naquele sentido que as pessoas usam no dia a dia, eu estou deprimido, né? A pessoa está abatida, está desanimada, não é? É esse tipo de depressão, não é depressão de doença que se trata com acompanhamento psiquiátrico e medicinal, não é? É o príncipe da depressão, que é o príncipe deste mundo, e quer nos induzir ao pecado, e quer tornar a nossa vida difícil, e assim põe na nossa mente esse desânimo diante da nossa condição de pecadores para nos afastar do arrependimento verdadeiro, que nos conduziria a buscar o sacramento da penitência, o perdão de Deus e nos levantarmos para uma vida nova. Mais uma pergunta. Entendi o sentido da confissão, mas eu fui à minha paróquia me confessar e o padre não quis me atender. O que é que eu faço? Ora, vamos primeiro procurar compreender por que o padre não quis te atender. Pode ser que o padre não quis te atender naquele momento, porque ele não podia te atender naquele momento. Assim eu tive experiência de tantos anos na vida paroquial. E houve gente que fez o mesmo comentário a meu respeito. Eu fui procurar e o monsenhor não quis me atender. Por quê? Porque a pessoa vinha na porta da sacristia, faltando 3 minutos para a procissão de entrada, para começar a missa, e vinha ali procurar, o senhor pode me atender a confissão? Aí eu dizia para a pessoa, não, se você quiser, assim chegue meia hora antes da missa, ou espere e eu te atendo logo em seguida. Aí muita gente não esperava depois da missa e ia embora. E tampouco vinha depois com antecedência. E isso que eu tinha sempre na paróquia, horários bem determinados e variados para que as pessoas pudessem vir para a confissão. E eu tinha vigário paroquial, nós dividíamos, então havia horário. Outra, nós até atendíamos em várias circunstâncias confissões durante a missa. Enquanto ele celebrava, eu ficava no confessionário e vice-versa. Então não é que não houvesse possibilidade, mas há pessoas que têm uma ideia que elas querem o que elas querem no momento que elas pretendem. E a vida não é assim. Outras vezes as pessoas veem que há um horário determinado, só que elas querem na hora imprópria. Assim, penso que o padre está 24 horas por dia sentado na igreja. Não, um pároco tem inúmeras atividades que ele tem que harmonizar. Ele tem que ter o tempo para atender os fiéis, no sacramento, ele tem que ter o tempo da celebração. Frequentemente, há padres que atendem várias capelas, várias comunidades e tem que estar se deslocando. Depois o padre tem que cuidar de toda a parte administrativa da igreja, tem que visitar doentes, tem atividades a que ele é chamado pelo bispo. Então tudo precisa de um pouco de organização. Já foi o tempo daquelas paróquias de interior, de outrora, em que o padre estava ali, morava ali, ficava o tempo todo, as pessoas iam bater, tocar sininho na casa paroquial e o padre atendia. Onde isso pode acontecer, parabéns. Mas hoje, mesmo em cidades do interior, a vida costuma ser muito agitada. Portanto, esse é um primeiro motivo. Se foi por isso que ele não quis atender, não é que ele não tenha boa vontade, não é que ele não queira ouvir sua confissão e te dar absolvição. Então procure saber o horário que ele vai atender, ou marque com ele, olha, que horas que eu posso vir. E aí tudo bem, você será atendido. Eu acredito que muito poucos padres realmente negam atender um fiel em confissão. Pode haver, esporadicamente também, um padre que se negue, que não coloque horário nenhum, não providencie nunca a possibilidade de confissão, aí já é um problema mais sério que deveria ser levado ao bispo da diocese para que o bispo tomasse providência, porque um dos deveres do pároco é administrar o sacramento da penitência, ou por ele, ou providenciar que venham outros padres periodicamente para que os seus fiéis não fiquem privados desse sacramento. Provavelmente o bispo terá que fazer um trabalho, né, de diálogo, de orientação até espiritual com esse padre, porque se ele não aprecia e não quer conceder esse sacramento para os fiéis, quer dizer que ele também não aprecia e provavelmente também não procure esse sacramento, o que é algo de muito triste e muito perigoso para todos.
Mais uma pergunta e logo já concluiremos, para que vocês não fiquem com indigestão também de perguntas e respostas. Uma pergunta aqui interessante e bem difícil até. Como eu posso saber se eu serei salvo e se vou para o céu? Ora, certeza absoluta nós só teremos quando nós chegarmos lá. Porque, como eu já expliquei várias vezes nos vídeos, a nossa vida nesta terra é cheia de altos e baixos, é cheia de desafios. Mas nós podemos ter uma tranquilidade se nós seguirmos o caminho que Jesus nos marcou. Se nós recebemos o batismo, se nós frequentamos o sacramento da penitência e procuramos nos manter no estado de graça, evitando o pecado mortal, procurando nos livrar também dos pecados veniais, crescendo na vida de oração, na caridade, nas boas obras. E se nós perseveramos neste caminho, e se caímos, levantamos, buscamos a misericórdia de Deus, nós podemos estar com esperança, faz parte da nossa fé cristã, essa esperança da salvação. Que é sempre graça, sempre dom de Deus, mas nós podemos, como já expliquei, e temos que fazer a nossa parte. Se nós fazemos tudo aquilo que podemos, a graça de Deus completa aquilo que falta. Então não é preciso que ninguém fique em estado de choque, deprimido, que dramatize essa incerteza, essa insegurança da salvação. A insegurança está em sabermos que nós somos fracos, em que a vida apresenta obstáculos e temos que ter o que se chama o santo temor, que não é medo de Deus, é o temor de reverência, quer dizer, ter medo, ter receio de ofender a Deus, que nos ama tanto, de sair do caminho a que Deus nos chama. Mas se nós temos esse desejo, se seguimos esses passos que Jesus nos indicou, se usamos os meios que Ele nos ofereceu, podemos caminhar com segurança para a meta. Jesus é caminho, verdade e vida. Se nós nos unimos a Ele, se nós o seguimos, se nós aprendemos o que Ele nos ensina, se nós vivemos da sua vida nos sacramentos, nós um dia também poderemos encontrá-lo face a face no céu. Que assim seja. Brevemente, então, procurei responder a algumas questões, a outras que foram apresentadas, mas vamos evitar a precipitação para que essas respostas dadas possam ser bem assimiladas por todos os que nos assistem. Como sempre, eu digo para que vocês compartilhem, se acharam útil, deem o like e considerem se inscrever neste canal e até ser colaboradores. Me siga nas redes sociais, você também pode apresentar suas perguntas e também suas sugestões de temas para serem tratados em vídeos futuros. Você pode verificar as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Estou no Instagram, no Facebook e também no Twitter com gotas diárias para regar a sua fé. Enquanto isso, eu desejo para você as melhores bênçãos divinas. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.